Olá, você que gosta, você que ama, você que quer aprender a palavra de Deus. Hoje, mais um vídeo tratando do livro de Apocalipse. Nós estamos estudando Apocalipse, que é o último livro da Bíblia, versículo por versículo. E no versículo de hoje, nós vamos estudar um assunto muito importante, a segunda morte. Sabe quem fala neste versículo da segunda morte? Nosso Senhor Jesus Cristo. Vale a pena assistir esta aula. Mas antes, se você ainda não é inscrito no nosso canal, faça sua inscrição e dá um toque no sininho. Assim, sempre quando eu disponibilizar um novo vídeo, você já é avisado. Aproveite, dá um joinha aí para motivar o professor, faça seu comentário, todos os comentários são respondidos e nos ajude na divulgação do nosso ministério, que tem como objetivo primordial o ensino da poderosa palavra de Deus. Agora, chega de moleza, vamos trabalhar. Como nós aprendemos, o livro de Apocalipse tem 404 versículos. E estes 404 versículos estão distribuídos em 22 capítulos. O primeiro capítulo tem 20 versículos. Nós já estudamos ele inteirinho e já estamos no versículo 11 do segundo capítulo. Vamos ver o versículo? Como eu faço em todas as aulas, cada partinha do versículo eu vou destacar e deixar na cor amarela para ficar bem didático o nosso aprendizado. Vamos para a leitura. Apocalipse capítulo 2, versículo 11. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Lembrando que todos os slides que eu apresento durante a aula, eles ficam disponíveis no nosso site, no www.icp.com.br. Se você quiser baixá-los como material didático, ou até mesmo se você ensina na sua igreja, você pode utilizar esse material, ajuda bastante no aprendizado. Mas vamos para o nosso primeiro trechinho, primeiro pedacinho do versículo. Quem tem ouvidos, ouça. Nós já aprendemos esse pedacinho. Quem fala é nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mas agora ele está falando já no seu corpo glorificado. Mas quando ele esteve no seu ministério terreno, ele também falou estas mesmas palavras. Vamos conferir? Marcos capítulo 4, versículo 9. Quem está falando é Jesus. E disse-lhes: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Vamos ver mais um? Marcos capítulo 4, versículo 23. Jesus de novo: se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Vamos ver mais um? Marcos capítulo 7, versículo 16. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Olha que mensagem importante. E agora Jesus falando com João na ilha de Pátimos, Jesus já glorificado com todas as prerrogativas da divindade como todo-poderoso, repete as mesmas palavras. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Mas ouvir o quê? Vamos ver? Quem tem ouvidos, ouça o Espírito. Trata-se do Espírito Santo, como nós já aprendemos. Nós cremos em um único Deus, mas encontramos três pessoas na divindade: a pessoa do Pai, a pessoa do Filho e a pessoa do Espírito Santo. E Jesus nos disse que ao retornar para o Pai, ele nos enviaria o Consolador, o Espírito Santo. O Espírito Santo habita na igreja. Portanto, o Espírito Santo habita na vida de cada cristão genuíno. Vamos verificar a confirmação do que eu estou falando? João capítulo 14, versículo 16. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Olha que palavra poderosa! Não existe igreja sem o Espírito Santo. Toda pessoa que passou pelo processo da conversão verdadeira
tem em sua vida o Espírito Santo. Vamos em frente. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Nós já aprendemos que tem a igreja física em uma determinada região onde os irmãos congregam. Tem também a igreja como corpo de Cristo, formada por pessoas do mundo inteiro. Cada crente é igreja. Vamos confirmar isto? Vamos ver um texto bíblico, Efésios capítulo 3, dos versículos 10 ao 12. Para que, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança mediante a fé nele. Olha que texto importante! Temos acesso a Deus. Basta depositarmos a nossa fé em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Olha que texto importante! Trata-se do eterno propósito de Deus. Deus planejou a igreja, e a igreja, ela nasce com a descida do Espírito Santo e continua na sua atividade, no seu propósito primordial. E qual é este propósito? Ser luz para o mundo, ser propagadora da palavra de Deus. Toda igreja precisa necessariamente ser missionária para cumprir este propósito. Na verdade, cada crente é igreja, portanto, cada crente precisa levar, ensinar a palavra de Deus. Não é responsabilidade dos políticos, não é responsabilidade dos estados, dos empresários, não. É responsabilidade da igreja. Deus, na sua infinita sabedoria, projetou, programou, planejou este trabalho para a igreja. E neste século, nós somos os responsáveis para levar, para cumprir o propósito de Deus aqui na terra. Que bênção que é fazer parte da igreja, do corpo místico de Cristo. Vamos em frente. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor. Vencedor, esta palavra ela é muito utilizada na Bíblia. Mas vencedor do quê? Vencer significa permanecer fiel na palavra de Deus, ser um discípulo autêntico de Jesus. Vamos ver um texto? Segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade. A pessoa que realmente foi escolhida por Deus, ela é vencedora, ela permanece fiel. Infelizmente, muitos procuram a igreja, mas com outros interesses de bens materiais, interesses políticos e tantos outros interesses. Mas aquele que procura a igreja, porque foi impactado pela palavra, que reconhece que é pecador e realmente recebe o Espírito Santo, aceita o plano da salvação, este é o cristão genuíno, este é vencedor, este permanece. Por quê? Porque foi escolhido por Deus desde o princípio para a salvação eterna. Que palavra poderosa! Vamos ler mais um texto sobre vencedor. Portanto, meus irmãos amados, sede firmes,
inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Olha que maravilha! Ser constante, inabalável. Este é o comportamento do cristão verdadeiro, daquele que tem o Espírito Santo. Ele é firme na palavra, ele é inabalável, ele é abundante na obra do Senhor e tem certeza pela fé que o trabalho que realiza para o Senhor não é vão, em hipótese alguma. Olha que versículo poderoso nós lemos no livro de Apocalipse. Pena que o livro é pouco lido nas igrejas, mas ele traz promessas maravilhosas. Toda igreja deve estudar o livro de Apocalipse. Vamos em frente. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Essa expressão segunda morte é só encontrada aqui no livro de Apocalipse e é Jesus que está falando. Quando nós estudamos a teologia, a palavra de Deus, nós aprendemos sobre a nossa vida material e a nossa vida espiritual. A vida material, ela é temporária, ela tem prazo de validade. Por exemplo, eu posso citar o Salmo 90 e o verso 10, que limita a nossa vida em 60, 70, outros chegam até 100, que bênção, mas ela tem prazo de validade. A nossa vida física, ela é temporária, mas a vida espiritual, ela é eterna. Veja, por exemplo, Hebreus capítulo 9, versículo 27, que diz que os homens estão destinados a morrerem uma única vez, seguindo depois o juízo. Esta é a vida importante e Jesus está falando desta vida, desta morte, da morte espiritual. Não está falando da morte física, porque este nosso corpo, que a Bíblia chama de tabernáculo, ele é corruptível. Ele não pode herdar as coisas espirituais, ele não pode herdar a vida eterna. Mas a palavra de Deus nos garante que nós receberemos um novo corpo, um corpo glorificado. Olha que importante! Mas aqueles que não têm compromisso com Deus, aqueles que não dão valor algum à palavra do Senhor, que não obedecem à palavra, ao chamado de Deus, estes sofrerão a segunda morte. Vamos ver o que Pedro escreveu na sua primeira carta, capítulo 3, versículo 18? Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito. E é Jesus que está falando com João, já com o seu corpo glorificado. Vamos ver mais um texto? E conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Olha que versículo maravilhoso, que palavra poderosa. Consegue imaginar participar da plenitude de Deus? Viver eternamente com Deus? Esta é a garantia dada pelo nosso Salvador, mas infelizmente aqueles que não têm compromisso com Deus, estes sofrerão o dano da segunda morte, que é ficar eternamente distante de Deus, junto com o maligno, com o diabo e os seus anjos. Olha que coisa terrível! Serão lançados no fogo eterno, mas pela graça do Senhor, pela misericórdia de Deus, fomos escolhidos. Não fomos nós que escolhemos Deus. Deus nos escolheu
para participarmos da plenitude eterna, para habitarmos eternamente com Deus. Como diz Paulo aos Romanos no capítulo 8, primeiro versículo: portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Olha que bênção! O verdadeiro cristão, o cristão vencedor, o que permanece independente das lutas, das perseguições, aqueles que permanecem são os vencedores, e estes realmente, segundo a palavra de Deus, desfrutarão da vida eterna com Deus. Vamos permanecer fiéis na palavra. Na próxima aula nós vamos estudar o próximo versículo do capítulo 2, o versículo número 12. Não vai perder a próxima aula e continue me ajudando. Copie o link que eu deixo aí na descrição, envie para as pessoas. Você também estará trabalhando, cumprindo o papel da igreja, nos ajudando a levar a palavra de Deus, este alimento poderoso que nos livra da segunda morte. Deus abençoe a sua vida e fiquem todos na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.